Melânia Amorim é médica, ginecologista obstetra, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Campina Grande e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, IMIP, em Recife. Ativa nas redes sociais, onde se apresenta como feminista, médica, pesquisadora, ativista dos direitos sexuais e reprodutivos, mãe de André e Joaquim, ambos autistas, Melânia tem usado as suas páginas pessoais para esclarecer dúvidas sobre a Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Até que recentemente ela mesma caiu doente. Recuperou-se e voltou a trabalhar depois de 2 semanas, mas se deparou com os sintomas pós-Covid. Melânia criou então um grupo no Facebook para reunir médicos e pacientes sobre o tema. Bom dia, Melânia. Oi, Paloma, bom dia. O que te levou a criar esse novo grupo no Facebook? Bem, primeiro é toda a história dos sintomas persistentes que eu tinha e o fato de que eles não estavam sendo valorizados, porque muita gente me dizia que era a ansiedade, o estresse, o status pós-Covid. E eu passei a vida toda tendo vários motivos para me estressar e nunca tinha tido esse tipo de sintomas que nitidamente guardam uma relação temporal com a Covid. Mas tudo isso se acentuou quando eu resolvi fazer um vídeo para compartilhar aqueles sintomas, aquelas manifestações que eu estava sentindo com a população e dizer que existe sim essa síndrome pós-Covid, que alguns grupos de pacientes na língua inglesa chamam de Covid longa. E quando eu comecei a partilhar isso daí, eu realmente, como eu disse a você, eu fiz um vídeo, deixei lá no Instagram, também divulguei no Facebook, e veio um médico, oftalmologista, que não trabalha com essa linha de atendimento a pacientes COVID, nem pelo visto se baseia em evidências, e ele, nitidamente, numa mistura de mansplaining e gaslighting médico, e tentou insinuar que todos esses problemas eram psicológicos, que eu estaria com um quadro de dispneia suspirosa, que, segundo ele, eu teria desde que ele foi meu aluno. E só que quando ele foi meu aluno, eu estava grávida, e toda grávida fica com taquidispneia. Quem não sabe disso, realmente, eu acho que não assistiu às aulas de ginecologia obstetrícia. E aí eu fiquei pensando, eu mandei passear, tomei as devidas, dei print, tomei as devidas providências em relação a isso, mas eu fiquei pensando, se eu, que sou médica, que consigo pesquisar e ir atrás das evidências, porque eu tenho essas ferramentas à minha disposição, que tem um nome conhecido nacional e internacionalmente. Tenho todos esses privilégios de poder ter a facilidade de escolher os médicos e os profissionais de saúde para quem eu for. Se eu tenho meus sintomas desvalorizados, minhas queixas não são levadas em consideração e se desacreditam no que eu estou dizendo, imagine os outros pacientes que não têm esses mesmos privilégios. E desde que eu postei esse vídeo, várias pessoas vieram me contar a mesma coisa, que estão peregrinando de ambulatório ou de emergência em emergência com esses sintomas. Muitos estão sendo tratados com ansiolítico, porque tem sido padrão não valorizar esse tipo de queixa. E aí eu disse, não, eu acho que é hora de a gente se organizar e fazer um grupo de apoio, não somente para dizer que existe essa persistência de sintomas após Covid, mas e colocar isso de uma forma que seja acessível para o público geral, mas também consiga disponibilizar as evidências científicas, porque eu vi que existia outro grupo, mas ele não ia nessa linha de postar evidência, postar artigos, postar recomendações, e a minha linha é essa. Eu acho que informação é poder e que pacientes têm direito a ter acesso a todas as evidências científicas, porque eles se fortalecem, eles passam a reivindicar
mais cuidado, mais atenção. E também, além de oferecer isso daí, a proposta desse canal do Instagram é de fazer lives periódicas com profissionais de saúde que trabalham nessa linha, que têm atendido esse tipo de paciente, para que a gente possa abrir para o debate e saber assim como conduzir, como manejar esses sintomas. E isso eu não tinha visto em nenhum grupo em português. Eu encontrei alguns grupos em inglês, eu até estou seguindo. Tem uma página na internet de pacientes que se organizaram no Reino Unido, né, na Inglaterra, e que estão assim muito ativos, exigindo o que a gente tem que aproveitar esse espaço para exigir políticas públicas de saúde que incluam o segmento e a reabilitação das pessoas pós-Covid. Como eu sempre digo, nunca foi só uma gripezinha. Nós passamos de 118 mil mortos. Nós temos quase 4 milhões de pessoas acometidas, que foram acometidas pela Covid-19 aqui no Brasil. E a gente tem que pensar agora que essa suposta gripezinha, infelizmente, ela não parece se resolver somente dentro de 15 dias, que há persistência desses sintomas por uma duração de tempo variável. E já tem algumas evidências de estudos que procuraram avaliar essa questão quando os pacientes são graves. Um estudo realizado na Itália e publicado no JAMA encontrou uma frequência de sintomas pós-Covid em um segmento de cerca de 60 dias em 87% das pessoas que tinham estado internadas, sendo que os sintomas mais frequentes foram fadiga e dispneia. E eles foram ver quem tinha pelo menos um sintoma, quem tinha 2 sintomas, quem tinha 3 ou mais sintomas. 54% desses pacientes tinham 3 ou mais sintomas e não estavam mais na fase aguda. E aí começaram a surgir também outros trabalhos, porque a frequência disso varia. Se a apresentação inicial foi uma forma leve ou foi uma forma grave. E saiu uma publicação bem importante no British Medical Journal de uma médica da atenção primária, mas que também é uma especialista em medicina baseada em evidências e que já publicou vários livros sobre como ler e interpretar, que é a Trisha, ler e interpretar as evidências científicas. E o artigo é muito bom porque diz exatamente como manejar esses sintomas, essa persistência de sintomas na atenção primária. E aí ela colocou que existia uma frequência variável de sintomas que no Reino Unido 10%, independente da forma clínica, dos pacientes tinham essa persistência de sintomas, mas que isso variava de país para país. Também tem uma publicação do CDC nos Estados Unidos, que fez um acompanhamento telefônico de pacientes pós-Covid, encontrou uma frequência de sintomas de 36%. E pelo menos esse estudo italiano que eu lhe falei. E a gente não encontrou ainda nenhum estudo brasileiro sobre qual é a frequência e o que é que está se fazendo para monitorar esses pacientes. Tem alguns que estão com sequela do quadro inicial de Covid-19 e é necessário que a gente afaste que houve alguma complicação, que nós dizemos assim, estrutural, que afetou aquele órgão. Se tem alguma complicação cardíaca, se tem alguma complicação pulmonar, então alguns exames são necessários. Mas o que se observa é que mesmo pacientes que têm esses exames normais dentro da faixa de normalidade, eles continuam com sintomas. Então é como se fosse
fosse em decorrência de uma destruição celular, de alterações teciduais provocadas pelo vírus, ou partículas virais persistentes que não chegam a ser detectadas pelos testes, essas pessoas não estão transmitindo, mas a síndrome não existe ainda uma definição oficial de uma síndrome pós-Covid, mas na prática nós estamos utilizando muito essa nomenclatura aqui em língua portuguesa, e nesse artigo do British Medical Journal, Trisha e os outros colaboradores, eu sempre falo o prenome de mulheres cientistas, porque eu acho que a gente tem que dar visibilidade a elas. Então, eu nunca cito pelo sobrenome, tipo Amorim colaboradores ou Santos e colaboradores, porque eu falo o nome delas. Então, Trisha e os outros colaboradores definem que existiria uma Covid pós-aguda quando os sintomas persistem até 3 semanas depois do quadro inicial, e uma Covid crônica que nós temos persistência dos sintomas por 12 semanas ou mais. Então, pelo menos, agora começam a dar atenção e o que é mais importante, inserir a atenção a esses pacientes dentro do sistema de saúde. E isso ainda não existe no Brasil. E nesse grupo que você criou, existem médicos que fazem parte também? São médicos e pacientes? O grupo é facultado a pacientes com sintomas persistentes de Covid-19 e também a profissionais, para que a gente possa trocar ideias e discutir com a população. Mas, além de tudo isso, também o grupo, como não poderia deixar de ser, porque ele foi organizado por uma pesquisadora, uma cientista, também está disponibilizando a própria evidência científica, os artigos originais que a gente tem encontrado fazendo busca da literatura sobre o tema. Então, vai servir como fonte de informação, não somente para paciente, mas também para profissionais de saúde. E como se chama esse grupo? Como que as pessoas podem acessá-lo? O grupo se chama Síndrome Pós-Covid, mas o Instagram muda o nome como ele quer, então ficou Síndrome pós_Covid. Essa página no Instagram e no Twitter. Eu preciso de ajuda, porque eu mesma estou muito cansada de tantas atribuições e ainda acabei arranjando mais uma. Eu sou médica da linha de frente também, eu nunca fui somente pesquisadora, então eu estou trabalhando em hospital. Eu tive que passar 7 dias descansando, porque eu não estava em condições, mas eu já voltei ao trabalho presencial. Eu faço trabalho remoto, porque eu dou aulas na pós-graduação e na graduação, e ainda tenho todas as atividades de pesquisa e de extensão que me tomam praticamente assim, o único horário que eu tenho disponível, que é à noite, depois que Joaquim dorme, o meu filho mais jovem. Então, assim, são muitas atribuições e eu solicitei a ajuda das pessoas para me assessorar e também levar adiante a proposta desse grupo. Já tenho 3 estudantes que se voluntariaram em relação a me ajudar na postagem de conteúdo, mas também é importante que outros profissionais de saúde participem e a gente já tem lives programadas. Na próxima semana eu vou falar com um fisioterapeuta que vai falar sobre reabilitação fisioterapêutica desses pacientes. Na semana seguinte, com uma médica da atenção básica. E eu pretendo também escutar os especialistas, pneumologistas, cardiologistas, infectologistas, todos aqueles que estão envolvidos no acompanhamento desses pacientes. Muito bom. Você disse que existe uma literatura médica sobre isso no exterior, mas que no Brasil ainda não teria nada escrito sobre isso. Você pretende fazer um artigo sobre isso?
É porque assim, para eu fazer, eu poderia fazer um artigo de revisão e encaminhar para publicação, mas eu não estou fazendo o acompanhamento dos pacientes, então não faz parte dos meus planos fazer um estudo de seguimento, porque eu também já estou envolvida em várias outras pesquisas, principalmente pertinentes à Covid-19 e gravidez. Eu já faço parte de 2 grupos, o grupo brasileiro de estudos de Covid-19 e gravidez, e coordeno um estudo multicêntrico em 7 hospitais com mulheres com Covid-19 no ciclo gravídico puerperal. Então fica complexo desenhar outro estudo, mas certamente algum artigo de revisão em parceria com esses profissionais que estão me assessorando, ele pode e deve sair para que a gente possa tornar disponível em língua portuguesa, porque às vezes é uma limitação para algumas pessoas ter acesso a essa informação. Então, isso faz parte também dos nossos planos, mas não um estudo de frequência de sintomas, que eu acho que cabe aos centros que estão atendendo pacientes COVID programar esse segmento em médio e em longo prazo para a gente ter mais informações, estabelecer qual é a frequência exata de sintomas que tem sido relatado aqui no Brasil, qual é a duração desses sintomas, o que é que a gente pode dizer a essas pessoas em termos de prognóstico, porque dá uma angústia muito grande você não saber o que você tem, finalmente você descobrir. E quando não tem lesão estrutural, quando nós não temos comprometimento cardíaco, nem comprometimento pulmonar, até agora não tem um tratamento medicamentoso, digamos assim, para esses sintomas. Então, isso abre caminho e abre perspectivas para diversos estudos e diversas intervenções que precisam ser analisadas e sempre com base no método científico, que é a característica, é uma característica minha e é a característica que eu estou imprimindo nesse grupo de apoio. E para terminar, você falou que você faz acompanhamento de grávidas com Covid e o Brasil ele tem o maior número de mortes entre grávidas e puérperas no mundo. Por que isso? Muito interessante porque depois dos estudos iniciais que sugeriam que não haveria maior gravidade em gestantes, mas que eram estudos pequenos de países com um número de gestantes relativamente baixo, quando a pandemia se espalha, começam a surgir estudos, e o maior estudo foi o do CDC, que tem mais de 8 mil grávidas comparadas com pouco mais de 80 mil não grávidas. E esses estudos têm demonstrado que as gestantes, elas têm sim maior frequência de complicações, maior chance de ser admitidas em UTI, maior risco de precisar de ventilação mecânica. Isso foi corroborado por estudos, incluindo hospitais belgas e franceses. Isso foi evidenciado em uma publicação da Suécia. Mas o que esses estudos da literatura internacional têm em comum é que, apesar de haver um maior risco de complicações em gestantes com Covid, não há maior risco de morte materna. Então, as mortes aqui no Brasil, elas são explicadas, e isso a gente demonstrou em mais de um estudo que já foi publicado, e tem outros ainda encaminhados para publicação. Ela está associada principalmente com falhas graves de assistência. No primeiro estudo, com 124 mortes, que a gente avaliou os principais determinantes, nós observamos que dessas mulheres que morreram, 15% não tinham recebido qualquer tipo de oxigenoterapia, de suporte ventilatório, nem um catéter de oxigênio. 28% não tinham tido internação em um leito de UTI. Então, elas morreram em outros lugares fora da UTI, onde teria sido uma assistência, onde teriam tido uma assistência mais qualificada. E o que toda vez eu fico com falta de ar só de pensar é que 36% não foram intubadas, nem colocadas em um respirador. Então, foram mortes de insuficiência respiratória em condições de extremo sofrimento por falhas assistenciais e falhas que têm
determinantes também sociais e raciais, tanto é que a gente mostrou que os riscos eram maiores nas mulheres negras em relação às mulheres brancas. Bom, então falamos com Melânia Morim, médica ginecologista, pesquisadora e professora. Muito obrigada, Melânia. Obrigada, Paloma.